tava pensando sobre o quanto a mentalidade faz efeito na realidade. Tipo, qual o nível que ela influencia? Eu assisti o podcast do Pedrinho Matador e ele dizia: você não pode ir pra guerra com dois pensamentos. Se você for, perdeu. Se você pensar, será que eu vou matar o cara? Já desiste, que você não vai matar. Será que essa mentalidade dele ajudou ele a solar os caras? Tipo, ia 7 caras de faca pra cima dele e não arrumava nada pra ele. E outra, eu comparo esse bastante com o meu jeito, que é totalmente o contrário. Eu penso primeiro o que de ruim pode acontecer comigo. Eu penso primeiro qual é a pior coisa que pode acontecer. E apesar dessa ser uma mentalidade eficiente, no sentido de que você pensando no que de pior pode acontecer com você, você pode evitar aquilo. É o exato significado de pessimismo. Acontece algo, aparece uma oportunidade para você e você logo pensa no pior. É exatamente isso que é pessimismo. E eu não percebia, tá ligado? Se alguém me perguntasse, eu ia me categorizar como um otimista. Mas eu percebo que esse jeito de, ok, o que pode acontecer e como eu posso evitar que isso aconteça, tá ligado? Tipo, já é automático na minha cabeça. Nossa, e se? Esse e se, tá ligado? É pessimismo, mano. Isso é pessimismo, tá ligado? Eu fui dar esse estralo agora na minha mente, esse insight agora, tá ligado? E eu penso se alguém com uma mentalidade de certeza é mais eficiente do que alguém com uma mentalidade de como eu posso evitar o que pode dar errado. Porque eu também vi vários famosos e no esporte, saca? Que é a coisa que é o sinônimo de eficiência, né? É o esporte. As pessoas abrem mão, né, da vida inteira, família, conforto e saúde por eficiência. E grandes estrelas do esporte, por exemplo, o Ayrton Senna, eu ouvi falar, e o Muhammad Ali, que é famoso exatamente por essa mentalidade, o Conor McGregor também, eu vi, ele falou exatamente isso, que é ele, desde o momento em que ele marca a luta até o momento que ele pisa no ringue, todos os treinamentos, tudo que ele faz, ele só se visualiza ganhando, tá ligado? Ele ele mal pensa na derrota, tipo, essa possibilidade de derrota nem existe, tá ligado? Ele foi, não sei se eu não me engano, o único cara que pegou cinturão de 2 categorias tais lá. Também tem o Ayrton Senna, que ele falava sobre o estado de flow, né? Eu fui ver essa parada esses dias, tá ligado? E a maioria das pessoas que fala, o não sei o que Maia lá do YouTube, Diego Maia, Ricardo Maia, sei lá que porra, o YouTube fala sobre o estado de flow e explica. Aquele neurocientista não, é aquele coach de programação neurolinguística,
Realmente isso aí é uma tag que eu não queria não queria ter na minha vida, mas ele fala sobre o flow, tá ligado? Ele estuda o cérebro. Ele fala sobre o flow e as pessoas estão começando a falar sobre o flow agora, tá ligado? Mas o Ayrton Senna, ele deu uma entrevista em que ele já descrevia essa parada antes de todo mundo falar, que é um estado no qual ele tava numa pista que ele conhecia já, não lembro se era a de Interlagos, e ele explicou que era como se ele tivesse tão concentrado e fazendo, e que nada mais existia além daquela pista, e nem era mais ele, o carro e a pista, era tudo uma coisa só. E ele disse que ele estava atingindo um nível que foi o nível mais perto que ele já chegou de uma perfeição, tá ligado? Porque nas corridas, né, da Fórmula 1, coisa de milissegundos, tá ligado? Um carro ultrapassa o outro, faz uma curva, se você demorar um milésimo de segundo para tirar o pé do freio, ou a pressão que você coloca e a curva, etc. A chuva, um pequeno erro muda tudo, e ele estava chegando tão perto da perfeição que nada mais existia além daquilo, como se a existência dele fosse só aquilo. Ele não lembrava mais de nada, não pensava em nada além daquilo. Chegou quase na perfeição aquele dia, ele disse. E isso, tá ligado? Quando eu vi isso, isso é o estado de flow, tá ligado? Tipo, ele falando antes de muita gente, antes de todo mundo, falando sobre essa parada do flow. E eu acho que quem mais eu tava falando é o Conor McGregor e o Muhammad Ali também. Ele era a mesma coisa, tá ligado? Ele nunca, ele dizia que nos treinamentos dele nada passava pela cabeça dele além da vitória, tá ligado? Ele não tinha nenhuma nenhum momento de imaginação no qual tinha a possibilidade do outro fazer alguma coisa que levasse ele à derrota, tá ligado? Essa é uma mentalidade que eu vejo em muitas pessoas do esporte, tá ligado? De não imaginar a derrota. E esporte é o sinônimo de eficácia, tá ligado? Mas se eu fosse seguir a minha intuição, o que eu faria, por exemplo, enquanto o Muhammad Ali fosse lutar com alguém, ele treinar o máximo de si, pensando sempre na vitória. Enquanto se eu fosse lutar com alguém, a primeira coisa que eu ia imaginar ia ser como aquela pessoa pode me vencer. E aí a segunda coisa ia ser como eu posso evitar isso, tá ligado? De primeira, se eu fosse analisar, eu ia achar que aquele que tenta prever o que o inimigo vai fazer para ganhar de você e depois agir em cima disso, tentando evitar, é aquele que tem a vantagem estratégica, tá ligado? Porém, se você for ver no sinônimo de desempenho, as pessoas que conquistam as coisas, até fora do esporte, tá ligado? Tipo, você vê pessoas famosas e milionárias dizendo que eles sempre só visualizam a vitória. Se você for ver no mundo real e as implicações, é uma mentalidade de sem dúvidas, tá ligado? É a que prevalece. Apesar de, através da lógica, pelo menos pra mim, eu deduzi que seria aquele que prevê que de ruim pode acontecer e formata um plano pra tentar evitar isso. Enfim, mano, tenho sentido meio que um fobia de casa, tá ligado? Tipo, não a fobia, vai. Fobia é uma palavra muito forte,
Porém, quando surge uma oportunidade. Arrotei, bem gostoso. Quando surge uma oportunidade de sair de casa, tipo algo indicando que eu vou sair de casa, eu sinto uma pequena ansiedade, tá ligado? Tipo um desconforto mesmo. Isso é estranho, mano. Esses dias eu fui no mercadinho, tá ligado? E dei uma grande mitada. Dei uma grande mitada no mercadinho ali da esquina. Primeiro, eu cheguei lá sem máscara. E aí a dona lá, a gerente, lá no fundo já falou pra eu não entrar. Aí eu entrei, putz, não sei o que. Aí eu só ia pegar um pão, tá ligado? Aí eu saí correndo no corredor. Não, rapidinho, rapidinho. Aí eu peguei o pão, tá ligado? Com a gerente com a gerente gritando, não passa, não passa. Aí eu dei a mulher e a mulher do caixa ainda ia passar. Só que aí eu botei o cartão lá e o cartão tava bloqueado. Aí simplesmente simplesmente fui pra casa sem olhar no rosto de ninguém. Do Trollson, a maior mitada da minha vida. Eu acho que eu tenho dado mais dessas batatadas, tá ligado? Por aí. Apesar de que eu sinto que ao mesmo tempo que eu dou essas ultra batatadas, eu desenrolo pra caralho, tá ligado? Na rua. Tipo, teve a parada lá na ETEC do dia que ia ter umas paradas lá de cortar cabelo de graça. E era pra função de entregar os panfletos, chamar as pessoas na rua, ficou pra eu e pro João, moleque que saiu da minha sala na escola. E aí ele ficava com uma vergonha, todo mundo, ninguém queria fazer essa função. E eu fazia de boa, tá ligado? Fui o único que, tipo, fazia esse bagulho de boa. Nesse mesmo dia, chegava nos tiozinhos das bancas, trocava ideia com eles, até zoava, dava risada e chamava eles pra lá, tá ligado? Aí acabou que eu chamei um monte de pessoa lá e o João só ficava do meu lado observando. Nesse mesmo dia eu peguei as águas que tava dando pra quem tava ajudando lá, tinha um monte de garrafinha de água e eu vendi na rua, tá ligado? Saí vendendo garrafinha na rua, as que deram lá, pra quem tava ajudando no ETEC. Então, ao mesmo tempo que eu sou um batatão, fobia social, eu sou desenrolado, tá ligado? Isso é muito estranho, mano. Às vezes eu simplesmente sinto ansiedade e às vezes simplesmente eu não ligo a mínima pra que ninguém pensa. Não sei, mano, por que acontece isso. Eu tento perceber quais são as coisas, tá ligado? Quais são as separações que levam a um estado ser diferente do outro. Mas eu ainda tô observando isso, tá ligado? Tipo, veio uma menina aqui em casa, que era filha de uma mulher que tava aqui. E tipo, minha mãe mandou eu levar ela pra andar de bike aqui em Sorocaba, tá ligado? Eu não sei muito andar de bike, sei pouco. Muito menos andar em Sorocaba, tá ligado? Então, fiquei meio foda. Mas aí eu saí, fui lá na minha prima. E aí saiu eu, essa menina que eu não conhecia, e a minha prima disse que ia sair. Aí eu meti o louco, falei que ia junto. Na ida, mano, desenrolei pra caralho, tá ligado? Fiz todo mundo rir. Tava todo mundo sempre parando pra ouvir, eu fui o centro das atenções, tá ligado? Porque eu tava fazendo todo mundo rir pra caralho. E eu acho isso estranho, tá ligado? Tipo, ao mesmo tempo que eu sou, tipo, muito abaixo da média de medo. Tipo, eu sinto fobia de fazer. Fobia é muito forte novamente. Eu sinto uma ansiedade de fazer coisas que
as pessoas todas achariam normal e tenho facilidade para fazer coisas que as outras pessoas achariam tipo muito difícil ou teriam muito medo e ansiedade, etc. Tipo, se apresentar pra escola toda na peça. Tipo, na peça. Engraçado, esse é um ótimo exemplo. Na peça que teve lá na minha escola, eu tipo, fiquei literalmente quase nu, com a minha teta de fora. E eu juro que eu não senti um pingo de vergonha. Eu apresentei pra toda a escola, não sei quantas salas, com a minha teta de fora. Apresentei lá e não fiquei, eu juro que eu não fiquei com um pingo de insegurança, medo. Eu fiquei animado por fazer, tá ligado? Mas teve o dia no Clara Nunes lá que a gente foi em cima do palco, lá bateu umas porra de pau. Aquele dia, mano, eu fiquei muito nervoso, tá ligado? Eu fiquei, caralho, eu fiquei muito nervoso. Não sei pra quê, tá ligado? Porque estranho isso também. Eu também não sei que caralhos que separa esse estado. Eu só torço pra que eu esteja no modo desenrolado nos momentos certos, tá ligado? Que nem aquele dia lá da praça. Aquele dia foi foda, mano. Eu sentei lá, fez a galera rir, tá ligado? E peguei as minas. Aquele foi o primeiro dia. Eu peguei 2 minas ao mesmo tempo, foi foda. Foda, mano. Foda pra caralho. Tipo, deixa eu pensar, mano. Uma coisa que eu faço de muito fodido. Tipo, eu fico. Ao mesmo tempo que eu fico, tipo, 3 dias não, vai. Fico um mês sem sair de casa, tipo, antes da pandemia, tá ligado? Sem sair do meu quarto, sem ao mínimo sair do meu quarto, sem ao mesmo sair do meu quarto, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu faço isso, fico fudido, sem tomar banho, a punheta 10 dias seguidos. Eu vou na praça, tá ligado? Desenrolo com a mina e consigo pegar 2 minas ao mesmo tempo. Tipo, 2 comportamentos, ambos muito abaixo da média e muito acima, tá ligado? É estranho essa dualidade minha. Acho que isso é muito daquele porra de signos lá pra viado. De NT versus NTP. A coisa que eu vi sobre o NTP dizia que o NTP tem como função primária o sentimento extrovertido e função secundária o pensamento introvertido. Tipo, esse é o tipo de personalidade que tem uma das maiores contradições, tá ligado? Que é o sentir-se extrovertido e pensar introvertido. Foda isso, essa causa essa grande dualidade aí, né? Eu sonhei também, lembrei, eu sonhei que... Vamos falar sobre essa coisa aí da dúvida também no sonho. Eu sonhei, nos meus sonhos em geral, eu sempre me fodo, tá ligado? Por quê? Eu acredito que... Por que eu sempre me fodo? Qual é a explicação que eu acredito que tem essa... Eu sempre me foder no sonho, tá ligado? Não importa como, sempre as coisas ruins vão acontecendo. É porque o sonho é dentro da minha mente. E aí não tem a separação do que acontece de fato do que eu tô pensando em si, tá ligado? Então, se eu tô experienciando uma situação e aí
na vida real. E aí eu penso, nossa, e se isso acontecer? Aí ou geralmente eu busco algo rápido para tentar fazer aquilo não acontecer, ou essa parada simplesmente não acontece, que é a maioria das vezes. Então a preocupação só vem e aí eu deixo passar e a coisa não acontece. Porém, no sonho não tem essa divisão entre realidade e a expectativa. Aquilo que eu estou experienciando é literalmente criado pela minha expectativa. Ou seja, sempre que está acontecendo alguma coisa, eu penso e se, vai criando uma realidade. E aí eu tô fazendo uma parada da hora, eu me fodo, tá ligado? Só que o que aconteceu? Foi o que deu início a essa reflexão. Acho que foi hoje, foi hoje. Hoje teve um sonho que eu finalmente não me fudi, mano. Eu lembro que era tipo... Era meio que... sabe aqueles brinquedos de criança? Que tem aquelas piscinas de sabão, que faz aqueles futebol de sabão. Então, eu lembro que eu subi naquela parada, eu e minha tia, tá ligado? Aí alguém derrubou minha tia. Aí, de repente, era um puta campeonato de quem não caía daquela parada. E aí, mano, eu simplesmente falei, pensei, mano, é impossível alguém me derrubar dessa porra aqui. Eu pensei isso, tá ligado? É impossível alguém me derrubar dessa porra aqui. Eu, tipo, literalmente, foi um momento, tá ligado? Que eu não tive dúvida. Eu só fui perceber depois que eu acordei, tá ligado? Tipo, o que eu faço pra ninguém me derrubar? Não, eu simplesmente, mano, não tem como ninguém me derrubar dessa porra aqui, tá ligado? E me agarrei no bagulho e ninguém conseguiu me derrubar, mano. E aí eu lembro que ninguém conseguiu me derrubar mesmo e eu ganhei lá o prêmio. Que as pessoas ficavam tentando me derrubar da borda do brinquedo, tá ligado? Era tipo tipo gincana, tá ligado? Aí eu me agarrei lá na parada e ninguém conseguiu me derrubar e eu ganhei. Eu lembrei, mano, que tipo, esse sonho eu não me fudi. E aí eu lembrei que tipo, em nenhum momento passou uma dúvida na minha cabeça. Tipo, simplesmente pensei, ninguém vai me derrubar aqui dessa porra, tá ligado? Isso aí já vai direto na parada da dúvida e da estratégia, né? Dúvida e estratégia. Certeza e estratégia, né? Certeza versus estratégia. E apesar de ser um traço que eu achava muito invejável, e aí eu comecei a apresentar na minha personalidade, ser alguém que faz planejamentos, etc. Eu percebi que isso indiretamente te torna uma pessoa pessimista, tá ligado? Então, eu não sei se eu vou mudar isso, tá ligado? Porque ainda faz sentido na minha mente. Eu não fui feito pra esperar ter certeza nas coisas, tá ligado? Eu acho que todas as ideias são espadas de dois gumes, tá ligado? Elas te fortalecem em um lado e te fodem em outro. Acho que não teria uma ideia perfeita, um jeito que fosse a verdade e ao mesmo tempo te beneficiasse em termos de ação. Por exemplo, a certeza, tá ligado? Você tendo certeza, as paradas pra você ficam muito mais fáceis, tá ligado? Porém, eu acredito que você se distancia muito da realidade, mano. Você tendo essa certeza, porra, eu vou vencer, eu acredito em mim. Você não sendo aquele cara muito preocupado nos detalhes, tá ligado? Como eu sou. Eu acho que isso te distancia da realidade, tá ligado? Eu procuro sempre a realidade. Apesar de
eu, através da intuição, perceber que essa ideia pode ser a que não me fortaleça mais, tá ligado? Eu ia ser muito mais pica se eu tivesse uma mentalidade de certeza, tá ligado? De acreditar numa parada de uma maneira mais grossa, tá ligado? Sem uma puta análise. Que seria se entregar mais aos sentimentos, né? Eu acredito. Que nem eu tentei mostrar algumas paradas pra minha mãe, tento alguma vez, eu não faço isso diretamente, né? Mas tipo, pergunto pro meu pai, nossa pai, o que tu acha de... Aí eu apresento algumas ideias lá, falo da teleologia, depois eu entro nisso. E aí ele fala de criptomoeda. E aí eles falam, não, eles rejeitam imediatamente, tá ligado? Isso é coisa. Meu pai sempre tem essa parada de, não, rapaz, isso é coisa, você não sei o que. Não, você não vira não. E isso aí é uma análise grossa, né? Claramente. Ele não para e analisa. É o exemplo da certeza. Ele é uma pessoa de certeza e não de análise, tá ligado? Que é a principal reflexão no momento. Ele sendo mais o outro lado da coisa. Se ele conquistou tudo que ele conquistou, se ele me sustenta, tem o que ele tem agora, acredito que é por causa dessa mentalidade de certeza, tá ligado? Entende do que eu falo? Percebe sobre? Acho que essa mentalidade de certeza, de ser mais grossão com as coisas e não analisar tão minuciosamente, levou ele aonde ele tá ligado? Então, apresentar ideias deste cunho não ia levar ele a nada, tá ligado? Não ia ter fim, tá ligado? Levar os fins que eu esperava. Na verdade eu já esperava, né, que ele fosse. Por isso que eu não apresento tão diretamente, né? Eu só comento, porque eu sei que ele já vai deixar pra lá, achar coisa. Então, acredito que esse pensamento de certeza ele te distancia da realidade, tá ligado? Porque é mais como eu vou acreditar no que eu preciso acreditar para atingir os fins que eu quero, entendeu? Sem a pessoa saber, tá ligado? Ela acredita que aquilo é a verdade, tá ligado? Mas a verdade dela foi moldada pra ela chegar aonde que ela quer chegar. Mas ela acredita friamente que aquilo seja a realidade. Versus a análise, que é eu acredito naquilo porque através das reflexões e da minha intuição e experiências que eu tive na vida, através da análise, né, principalmente, sem se prender a ideias, me levou a crer em algo. Porém, esse algo que não vou dizer que seja a realidade, né, mas que esteja mais próximo do que a certeza, isso pode te deixar em lugares ruins, tá ligado? Quanto a conquistar coisas. É isso que eu acho. Por isso que você vê, né, pessoas com um certo nível de desprendimento de ideias triste, tá ligado? Eu acho que você tem para atingir um nível de felicidade e satisfação com a vida, você se prende a ideias a troco da realidade, tá ligado?
a troco de saber aquilo que é real, tá ligado? De se aproximar da verdade. Você se distancia da verdade a troco de um bem-estar maior, sem você saber que você está se distanciando da verdade. Acredito que é algo mais involuntário, tá ligado? Tipo, não é como se, por exemplo, meu pai soubesse o que é realidade e o que é algo que ele acredita para chegar a algum fim. Não, ele simplesmente vai e escolhe aquilo que leva ele a chegar a algum fim. Mas ele não sabe que aquilo está longe da realidade e ele nem considera isso, tá ligado? É grosso das ideias. O grosso das ideias é aquele que vai levar você até o seu. E eu acho que isso aí é bem diferente. A alusão da Blue Pill e da Red Pill, na minha opinião. Por que seria? Eu acredito que vamos ter como exemplo o Cypher, né? Acredito que seja Cypher o nome. Daquele que escolhe a Blue Pill. É aquele cara que se recusa a sair da Matrix. E aí ele é fortalecido pelos aqueles androides da Matrix, que você vê ele comendo um filé mignon lá enquanto ele fala sobre. Ele diz exatamente: isso pode ser um monte de números na minha boca, mas mesmo assim é a merda mais deliciosa que eu já comi, algo assim. Ele sabe que aquilo é falso, porém ele se prende ao prazer daquilo, tá ligado? Porque ele sabe que fora da Matrix e dentro da Matrix não se caracterizam como realidade e ficção. Porque a realidade é simplesmente aquilo que você percebe e não um lugar, entende? E não um lugar, tá ligado? Ele acredita que aquilo que você vê, que você sente, isso é a realidade. Assim como o negão lá fala, esqueci a porra do nome dele. Ele fala que ele pergunta pro Neo, né, no meio do filme, lá na Sala Branca, o que é a realidade? Aí o Neo fala, não, o Neo pergunta, isso é realidade? Aí ele responde, depende, o que você considera como realidade? Se isso quer dizer aquilo que você pode sentir, cheirar, tocar, experimentar, sim, isso é a realidade. Mas eles estavam numa simulação. E eu acho que ele não. O próprio cara lá, o negão, ele não percebe que isso que ele falou é a exata aplicação do que o Cypher fez, do que o traidor fez. Não importa se é a realidade ou a simulação. A realidade é aquilo que a gente pode cheirar, sentir, tocar. Então aquela bisteca, aquele filé mignon, não era simulação, não era números, tá ligado? Aquilo era de fato a realidade. Voltando à parada da alusão a Red Pill e Blue Pill, porque eu acho que ela não caracteriza, não é a melhor pra gente encaixar em uma caracterização de sociedade e da vida. Porque o Neo, ele teve a opção da Red Pill e da Blue Pill.
você pode caracterizar essas pessoas feitas de certeza como Blue Pill. Porém, o verdadeiro Blue Pill não é aquele que escolheu algo para acreditar. É exatamente isso. O Blue Pill é aquele que acredita em algo para chegar a um fim, mas ele não escolheu acreditar em algo para chegar ao fim. Ele simplesmente acredita. O verdadeiro Blue Pill é aquele que teve a opção da Red Pill e mesmo assim ele preferiu a Blue Pill. Ou seja, eu não caracterizaria meu pai, as pessoas de certeza como Blue Pill, porque elas nunca tiveram a opção de escolher a Red Pill, entende? Eles não conhecem a realidade e aí recusam a realidade e escolhem e acreditar em algo para atingir um fim. Eles não escolhem, entende? Então acho que não cabe a essas pessoas de certeza o cunho de Blue Pill, porque o verdadeiro Blue Pill é aquele que conhece a Red Pill também. Ele conhece e mesmo assim escolhe a Blue Pill, que seria o Cypher, o traidor. As pessoas do mundo em geral não conhecem a Red Pill. Elas não conhecem a realidade. Elas simplesmente acreditam em algo que leva ao fim, sem escolher acreditar em algo que leva ao fim. Simplesmente por essa ser a inclinação natural das coisas. Eu queria entrar numa discussão também que eu estava pensando. O que é natural e o que não é natural? E o que a gente pode mudar e não pode? Deixa eu pensar. Vamos pensar o seguinte. A alusão do rio. A gente tem um rio com água muito forte correndo. E a gente quer que o rio se divida e vá para dois lugares diferentes. E a gente chega na beira desse rio e começa a gritar: divide essa porra aí. Eu quero dividir. Na minha opinião, o rio devia se dividir. Por que você não divide aí, rio? O rio, ele corre naturalmente. O superficial seria o ser humano colocar uma pedra no meio do rio e aí dividir o rio, certo? Essa pedra simboliza a ação do ser humano sobre a natureza. E por que existe essa divisão, ser humano e natureza? A gente não faz parte da natureza? Porque se a gente extinguir todos os ursos polares, isso não pode contar como seleção natural. E outra coisa, eu acho que muitas das ideias e todo o comportamento de maioria é como se fosse um rio, tá ligado? Ele é inevitável. Você pode falar o que tu quiser, tá ligado? Gritar o que você quiser ali na beira do rio. Mas ele sempre corre de acordo com o natural. A não ser que você coloque aquela pedra no meio do rio. E isso é muito difícil.
é muito difícil colocar uma pedra no meio do rio. É como você formular uma puta ideia, como a ética em si, a ética libertária da propriedade privada, sendo que a tendência natural do ser humano, desde que ele evoluiu, sempre foi a de correr atrás de um líder, a de seguir alguém que guia. Então você cria toda essa ética através dos axiomas da ação. E essa ética, ela não coloca uma pedra no rio. As coisas seguem o ritmo natural, saca? As pessoas sempre vão querer um líder, elas sempre vão agir dessa forma, em política, como se fosse um time, tá ligado? Ficando nervosas, vendo comunista debaixo da mesa, e o outro vendo racismo onde não tem, tá ligado? É o natural, é o rio. É simplesmente o rio. E eu me pergunto, como conclusão final, qual caminho eu sigo dos dois do rio que se divide? A certeza ou a estratégia? Desde que eu era pequeno, o meu primo sempre queria meus brinquedos. Ele sempre chorava, sempre quebrava as coisas. Sempre era o centro da atenção das famílias. De problema, tá ligado? Sempre fazia escândalo. Conseguia o que queria. E eu era mais quieto. Sempre fui quieto. E as pessoas da família reconheciam que eu tinha... Sempre fui conhecido por ser o bravinho. Sempre andava de cara fechada e bravo, sem falar nada. Sempre tive olheiras, tá ligado? Sempre tive esse problema de sono. E aí você vê hoje o meu primo, tá ligado? Saindo por aí com um bigodinho chave, andando de moto, tá ligado? Com a mesma idade que eu. E eu aqui no quarto trancado. Se via esse destino desde cedo. Sabia que ele ia ser desse jeito. E eu, apesar de ter tanta noção de como as coisas são e tanta percepção, aquele molequinho com olheiras hoje é um moleque com olheiras trancado no quarto. E o meu primo, que metia o louco quando era pequeno, mete o louco hoje. Então, o meu primo nasceu para certeza. E eu nasci para estratégia. Eu acho que se eu tentasse mudar, eu não ia conseguir. Essa é a minha essência, esse é meu jeito. Sempre foi assim, sempre será. E esse é meu rio.